Deputados do Amazonas analisam pontos da PEC sobre a maioridade penal que passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Secretário de Estado da Fazenda entrega na Assembleia o Balanço Geral do Estado referente ao ano de 2014. Deputado José Ricardo apresenta indicação ao Tribunal de Justiça do Amazonas para revogar o aumento do número de desembargadores. Medida provisória que prevê a reestruturação salarial dos servidores da SUFRAMA tem o relatório final aprovado pela Comissão Mista do Senado. Deputado Abdalá Frache critica a decisão da União em doar uma usina termoelétrica para o governo da Bolívia. O Aleão Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A matéria é polêmica e passou mais de 20 anos no Congresso. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu que a PEC que trata sobre a maioridade penal vai voltar a tramitar na Casa. No Amazonas, muitos parlamentares acreditam que o sistema prisional não suporta a demanda de menores envolvidos com o crime e que a medida não vai garantir mais segurança social. A proposta de emenda à Constituição número 171 já tramita no Congresso Nacional há 22 anos. A matéria propõe a alteração do artigo 228 da Constituição Federal, permitindo que jovens a partir dos 16 anos sejam punidos pela prática de crimes. A justificativa da mudança seriam as transformações na sociedade brasileira. O amplo acesso à informação e o rápido desenvolvimento dos jovens permitiriam um discernimento sobre a gravidade da prática delituosa. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora tramita em uma comissão especial que irá analisar a matéria. A decisão repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados estaduais são contrários à redução da maioridade penal e pretendem realizar uma audiência pública para discutir o tema. Temos que trabalhar na prevenção e não é colocando todo mundo na cadeia. Se essa fosse a solução, nós não teríamos uma reincidência tão grande no sistema penitenciário, que chega a 70%, dados oficiais do sistema penitenciário nacional. Portanto, temos que discutir melhor esse assunto. Eu sou contra reduzir a idade penal. Vamos realizar uma audiência pública, já conversei com a deputada Alessandra, vamos fazer em conjunto nos próximos dias e vamos chamar especialistas, vamos chamar vários setores da sociedade para refletirmos sobre essa questão. Os parlamentares afirmam que a medida não irá reduzir a criminalidade e defendem mais investimentos na inclusão social dos mais jovens. Já está comprovado que o que resolve o problema da violência é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é o desenvolvimento, é a educação, é acesso a direitos básicos como saúde, no caso do jovem, acesso ao esporte, a lazer, a cultura e perspectiva de vida, de que ele vai poder se formar, de que ele vai ter um emprego. É isso que pode ser o divisor de águas na vida dos jovens. Vai reduzir agora para 16, daqui a pouco vai reduzir para 14, depois para 12, para 10, daqui a pouco o menino de 8 anos vai ter responsabilidade penal. Eu entendo que o problema não está aí. O Brasil tem um problema mais amplo, mais delicado. Inclusive, eu vou mais além, eu compartilho do entendimento do Dr. Luiz Carlos Valois, que é juiz da Vara de Execução Penal, e que entende que a prisão não recupera ninguém. A prisão deve ser só naqueles casos de crimes contra a vida. Os outros crimes devem ser adotadas penas alternativas, prisão domiciliar, o uso da tornozeleira, de tal forma que nós temos é que esvaziar as prisões. São apenas tentativas de colocar para o povo brasileiro uma panaceia que não vai resolver nada. É como se você desse uma aspirina para uma infecção que exige um antibiótico. Nós não vamos resolver o problema da criminalidade encarcerando jovens de 16, 17 anos nas penitenciárias, porque também não resolvemos encarcerando jovens de 18 e 19. Muitas vezes jovens que deveriam estar em programas de recuperação de dependência química, que poderiam ser ressocializados, que vão para a cadeia e de lá saem piores. E não só como seres humanos, mas saem também mais amarrados nas redes de criminalidade que existem dentro da cadeia e que refletem o comando do tráfico fora da cadeia. Então, não acredito que a redução da minoridade penal vai resolver absolutamente nada. Até porque, se alguns bandidos, algumas quadrilhas usam menores, vão passar a usar menores de 15, 14, 13 anos. Daqui a pouco estão usando crianças.
Atualmente, são adotadas medidas socioeducativas no caso de infrações cometidas por menores de 18 anos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos casos mais graves, em que ocorre a internação do menor, a liberação é obrigatória aos 21 anos de idade. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o valor do fundo partidário repassado às agremiações no mês de março. Os 32 partidos registrados no TSE receberam juntos quase 30 milhões de reais para o custeio das legendas. Os mais de 30 partidos políticos existentes no país, registrados no TSE, receberam mais de 29 milhões de reais do fundo partidário no mês de março. O valor é referente ao orçamento dividido em 12 partes iguais, o chamado duodécimo do mês, e também as multas arrecadadas em fevereiro. O Partido dos Trabalhadores, PT, foi a agremiação que recebeu o maior valor de duodécimo, um pouco mais de 2.600.000 reais, e de multa, um pouco mais de 1.300.000 reais. Em seguida, vem o Partido da Social da Democracia Brasileira, PSDB, com mais de 2.100.000 reais de duodécimo e um pouco mais de 1 milhão de multas. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, obteve o terceiro maior valor ao receber mais de 2 milhões de duodécimo e mais de 1 milhão de multas. O fundo partidário é uma arrecadação especial de assistência financeira aos partidos políticos regularmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A medida provisória que prevê a reestruturação salarial dos servidores da SUFRAMA teve o relatório final aprovado pela Comissão Mista do Senado. A medida precisa ser sancionada pelo governo até o dia 13 de maio. Mas para o deputado Dermilson Chagas, que acompanhou o pleito dos servidores, a aprovação já foi um avanço significativo para a categoria. A medida provisória 660 solicita a reestruturação salarial dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, e é um pleito antigo da categoria que sempre faz paralisação em frente ao órgão na tentativa de mobilizar o poder público pela causa. Nesta quarta-feira, a MP teve o relatório final aprovado pela Comissão Mista no Senado Federal. O deputado Dermilson Chagas, que acompanha essa demanda dos servidores e esteve em Brasília articulando apoio, se diz satisfeito com a aprovação, mas diz ter consciência de que ainda há muito o que avançar antes da sanção pela presidente Dilma Rousseff. Foi um avanço, o primeiro passo foi dado pela soma de esforços. Agora, esse esforço tem que ser redobrado, porque agora o quórum é maior, o plenário é maior, mais gente para falar, e nós estamos torcendo para que haja votação, fazendo justiça com os servidores da SUFRAMA, para que venham a ganhar melhor para poder trabalhar mais satisfeito. O prazo para que uma MP perca eficácia é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. No caso da 660, o limite para aprovação é o dia 13 de maio. O mercado financeiro prevê a taxa de juros da Selic em 13,25% e ainda uma queda do PIB em 1%. A notícia repercutiu na Assembleia Legislativa. Nesta semana, analistas do mercado financeiro aumentaram a previsão para o encerramento da Selic neste ano. Antes, a taxa básica de juros esperada era de 13% e agora está prevista em 13,25% até o final de 2015. As projeções foram divulgadas no Boletim Focus, que é a pesquisa em instituições financeiras elaborada pelo Banco Central. Outra previsão negativa é em relação ao Produto Interno Bruto do país. O mercado projetava uma redução de 0,78%, mas agora o recuo pode ser de até 1%. Parlamentares da Assembleia Legislativa falaram sobre o assunto e questionam as medidas tomadas pelo governo federal. Eu não entendo como é que esse ajuste fiscal só penaliza a população. Não se reduz ministério, não se reduz gastos com passagem, algumas coisas têm que ser reduzidas. Eu acho até que o Congresso, eu acho que não é um enfrentamento ao Executivo, eu acho que o Congresso quer que diga assim, olha, o povo vai ter um sacrifício, mas qual é o sacrifício do Executivo? O que o Executivo vai fazer? Isso está acontecendo porque o Brasil perdeu o controle dos seus mecanismos para combater a inflação. O Brasil está crescendo menos, o nosso PIB é um PIBinho e pior, ele começa a ficar negativo.
vamos pagar um preço de pelo menos 1 a 2 anos, para depois então voltarmos a crescer. Para o deputado Abdallah Frache, a população não deveria ser a mais penalizada com os ajustes fiscais e que o executivo deveria reduzir mais os gastos. A população vai passar pelo ano de 2015 devido a essas políticas econômicas mal engembradas pelo governo federal nos últimos 12 anos, e a população está pagando por isso agora. 85% do ajuste fiscal vai ser feito pelo bolso dos brasileiros. O governo federal, o governo da presidente Dilma, o governo do PT, vai ficar responsável apenas por 15%. É uma discrepância que a gente não pode nem imaginar de concordar. Esse acocho, esse arroxo tem que ser feito nas contas públicas, nas despesas. O secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, esteve nesta quarta-feira na sede do Poder Legislativo para entregar o Balanço Geral do Amazonas referente ao ano de 2014. O documento contém a prestação de contas do Poder Executivo Estadual e vai servir para nortear algumas ações na ALEAN. Durante a manhã desta quarta-feira, 1º de abril, o secretário de Fazenda do Estado, Afonso Lobo, esteve na Assembleia Legislativa para apresentar à Casa o Balanço Geral do Amazonas do ano de 2014. O relatório traz a prestação de contas do Poder Executivo Estadual. Nós estamos trazendo as contas do governador do exercício de 2014 para análise e, portanto, as providências cabíveis por parte do Legislativo. E, em consideração, em respeito ao Legislativo, nós pessoalmente estamos trazendo esse documento para que o Legislativo adote as providências que o caso requer. O documento foi recebido pelo vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, que destacou a entrega feita antes do prazo estipulado. Com isso, é preenchido um instrumento que é determinado pela Constituição do Estado e, mais do que isso, demonstra a eficácia do trabalho que vem sendo desenvolvido à frente pelo eminente secretário Afonso Lobo, da Secretaria de Fazenda do Estado no governo do professor José Melo. Está aqui o documento que servirá para as providências decorrentes. Pela Constituição Estadual, a Cefaz tem até 60 dias após o início do ano legislativo para apresentar o Balanço Geral do Estado do ano anterior. O deputado Abdallah Frache criticou a decisão da União em doar uma usina termoelétrica para o governo da Bolívia. Segundo o parlamentar, além do Brasil ter uma crise energética instalada, a União precisa se focar em investimentos internos. A usina térmica Rio Madeira, localizada em Porto Velho, tem capacidade de fornecer energia elétrica a um município de 700 mil habitantes. A usina foi desativada em 2009 após a ligação do estado de Rondônia ao Sistema Interligado Nacional, garantindo o abastecimento por energia hidroelétrica, que é mais barata. Porém, o governo decidiu realizar uma reforma no valor de 60 milhões de reais na termoelétrica desativada e realizar a doação da estrutura ao governo da Bolívia. O deputado Abdallah Frache é contra a medida e lembra da crise econômica e energética que o Brasil enfrenta. O Ministério das Minas e Energias tem que se preocupar em gerar energia dentro do Brasil, deputado Bi, não fora do Brasil. Agora, se isso não fosse por si só um absurdo, a doação, deputado Serafim, ainda vai junto com uma reforma na referida termoelétrica no valor de 60 milhões de reais. Eu disse 60, deputado Maciel, não foi 6, não. 60 milhões de reais para reformar uma usina termoelétrica que vai ser doada para o seu Evo Morales, da Bolívia, aquele mesmo que surrupiou uma refinaria da Petrobras dentro do território boliviano e não pagou R$1 para essa estatal brasileira. A reforma, que custará 60 milhões de reais, fará a usina funcionar a gás natural, recurso abundante na Bolívia. Segundo o governo federal, a medida tem como objetivo promover a cooperação energética entre os dois países. A reforma administrativa enviada pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, à Câmara repercutiu no discurso da deputada Alessandra Campelo na Assembleia Legislativa.
Para a parlamentar, o Executivo Municipal erra ao extinguir a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A reforma administrativa que o prefeito Arthur Neto, do PSDB, enviou para a Câmara Municipal de Manaus, criando uma nova pasta e retirando de 5 o status de secretaria, repercutiu na Assembleia Legislativa. O problema, segundo a deputada Alessandra Campelo, do PCdoB, é que, com a medida, o Executivo termina por extinguir a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. A parlamentar, que é presidente da comissão voltada ao segmento na Assembleia, explica que acabar com a secretaria é ir na contramão da atenção que os entes públicos têm dado aos movimentos em prol da defesa dos direitos femininos. A ideia da Prefeitura é incorporar a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que passaria a se chamar Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos. No Parlamento Estadual, Alessandra Campelo anunciou que tomará providências para tentar evitar a medida. Quero dizer que a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa vai se manifestar e que nós vamos convidar o movimento social organizado em defesa dos direitos das mulheres contra isso. Simplesmente, senhor presidente, porque é uma tendência nos estados, é uma tendência nacional, a gente tem uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, você ter uma secretaria como essa para tratar as questões das desigualdades de gênero, para tratar as questões das desigualdades e das discriminações que as mulheres ainda sofrem. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres foi criada em 2012 pelo então prefeito Amazonino Mendes. Porém, desde lá, nunca saiu do papel. Segundo a Prefeitura, as mudanças no secretariado municipal representarão uma economia de 570 milhões de reais em 2015. E você vai ver no próximo bloco. O deputado José Ricardo apresenta indicação ao Tribunal de Justiça do Amazonas para revogar o aumento do número de desembargadores. E a adjunta Afonso pede do Executivo a instalação de um polo avançado da UEA no município de Pauininho. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O deputado José Ricardo apresentou uma indicação ao Tribunal de Justiça do Amazonas para revogar o aumento do número de desembargadores. O parlamentar se reuniu com a presidente do órgão na manhã desta quarta-feira para tratar do assunto. A proposta foi encaminhada pelo deputado José Ricardo nesta segunda-feira, dia 30 de março. De acordo com o parlamentar, o documento pede que o Tribunal de Justiça do Amazonas apresente um projeto de lei complementar sobre a alteração no número de desembargadores, de forma a revogar a Lei Complementar 126 de 2013, que aumentou a quantidade de magistrados de 19 para 26. O petista defende o aumento no número de juízes ao invés de desembargadores. A gente vê pelos próprios dados do Tribunal de Justiça de que há uma grande necessidade de juízes no interior do Estado, além de funcionários também para dar o apoio, o suporte técnico para o trabalho dos juízes, e que, portanto, essa é a prioridade, seria a urgência, é a grande demanda que tem de processos. E menos, é claro, em relação à instância dos desembargadores. Por isso que uma parte dos desembargadores diziam, olha, em vez de aumentar o número de desembargadores, vamos aumentar o número de juízes. E ainda nesta quarta-feira, o parlamentar se reuniu com a presidente do TJM, desembargadora Graça Figueiredo, para tratar do assunto. E é isso que a gente vai insistir, né, que o tribunal reveja o projeto de lei, que já foi aprovado aqui, que já é lei, mas que tem essa decisão jurídica, né, ainda a ser tomada, da constitucionalidade ou não, e reveja, ou seja, cancele e, ao mesmo tempo, mantenha o número de desembargadores. Num futuro, quando tiver equacionada essa questão de primeira instância, aí, logicamente, precisaria ter mais desembargadores, porque vai aumentar a demanda na segunda instância.
Após o projeto do aumento ser aprovado na ALEAN em 2013, os parlamentares José Ricardo, Luiz Castro e o então deputado Marcelo Ramos ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão da lei. A ADIM entrou na pauta de julgamento do tribunal várias vezes, mas não foi concluído até hoje devido aos pedidos de vistas dos desembargadores. Os deputados Carlos Alberto e Luiz Castro repercutiram em plenário as reportagens que alertam sobre menores em situação de risco. O deputado pastor Carlos Alberto comentou os altos índices de menores apreendidos nos últimos anos. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes, mostrou preocupação com a juventude, que entra cada vez mais cedo na criminalidade. Nós queremos é que sejam jovens que possam contribuir de uma maneira benéfica a favor do Amazonas. Mas os acontecimentos nos colocam a dúvida. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Porque só em 2014 nós tivemos 480 jovens detidos pela Polícia Militar. É uma preocupação muito grande. Precisamos realmente unir forças para agirmos de tal maneira que venhamos mudar essa situação. Outro tema que assusta os parlamentares é o aumento nos casos registrados de abandono de incapaz. Foram 299 ocorrências registradas em Manaus no ano de 2014, um aumento de 22%. Para o deputado Luiz Castro, os números revelam o avanço do problema das drogas na capital. É um reflexo da desestruturação familiar. De um lado, no caso dos pais que saem para trabalhar, a falta de creches, mas por outro lado, há também muitos casos, infelizmente, de abandono de crianças de madrugada e à noite. Pais que vão para festas ou que vão consumir bebida alcoólica ou drogas ilícitas e simplesmente deixam crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até bebês de meses, sozinhos em casa, correndo um grave risco. Então nós temos duas situações. Nós precisamos ampliar o número de creches para dar oportunidade para os pais que trabalham e permitir segurança, acolhimento, saúde para as crianças dos pais que trabalham, mas também, por outro lado, temos um problema ainda mais complexo, que é o problema das drogas. Previsto no artigo 133 do Código Penal, o crime ocorre quando se abandona uma pessoa incapaz de se proteger sozinha e que deveria estar sob o cuidado de um responsável. A prática do crime é punida com 6 meses a 3 anos de detenção e, em casos de morte, de 4 a 12 anos de prisão. E o tema saúde norteou o pronunciamento do deputado Dr. Gomes, do PSD. O parlamentar fez referência à saúde pública como eficaz e que as deficiências podem ser sanadas. O deputado Dr. Gomes, como é conhecido pela sua formação profissional em medicina, apresentou moção de aplauso e reconhecimento ao secretário de Saúde, o médico Wilson Alecrim, reconduzido pela 4ª vez à presidência do Conselho Nacional, que reúne todos os secretários estaduais do país. Na opinião do parlamentar, fala-se em saúde precária no Estado, o que não é verdade. Isto é um reconhecimento pelos outros estados da federação, do digno trabalho que o Dr. Wilson Alecrim está fazendo na nossa saúde. Inclusive, senhor presidente, muitas pessoas falam que a saúde do nosso estado está precária, mas isto não é verdade, porque médico que show, durante 22 anos, venham testemunhando as políticas de saúde voltadas para o nosso estado. Em a parte, o deputado José Ricardo discordou. Eu tenho um relato de pessoas que estão 1 ano, 2 anos, tentando uma cirurgia para tirar um pino, para realizar a cirurgia de ombro, de braço, de perna, de joelho, e não sabe quando vai ser realizado. Isso é um exemplo de uma situação triste no atendimento na área de saúde. Em resposta, Dr. Gomes esclareceu que a saúde é muito dinâmica e que para cá convergem milhares de cidadãos dos estados vizinhos em busca de atendimento médico. Para o deputado, só se procura saúde onde ela existe.
No episódio pontual narrado por José Ricardo, Gomes quer apurar os problemas e oferecer soluções, enquanto vice-presidente da Comissão de Saúde da Casa. Quero tomar conhecimento desta situação de 2 anos, como Vossa Excelência registra nesse plenário, que um senhor ou uma senhora, um paciente, está há 2 anos à espera de colocar um pino na área ortopédica. Eu mesmo quero providenciar a solução desse daí enquanto comissão. Dr. Gomes finalizou afirmando que há recursos de exames e procedimentos médicos que não estão disponíveis na rede privada de saúde do Estado, mas estão na área pública. Na manhã desta quarta-feira, o deputado Vicente Lopes apresentou um indicativo ao governo do estado que pede a recuperação da estrada que liga o aeroporto e o porto de São Gabriel da Cachoeira à área urbana. Segundo o parlamentar, uma erosão interditou a via. Foi na sessão plenária desta quarta-feira que o líder do PMDB pediu ao governo do estado a recuperação da estrada Camanaus. A rodovia liga o porto e o aeroporto à área urbana de São Gabriel da Cachoeira. Segundo o parlamentar, uma erosão iniciada ainda no ano passado deixou a cidade isolada esta semana. Quem conhece São Gabriel da Cachoeira sabe que o único acesso à cidade é através da estrada de Camanaus, que é exatamente a estrada que liga o porto de Camanaus à cidade de São Gabriel, igualmente o aeroporto da cidade. Portanto, esta importante via para os moradores da cidade de São Gabriel está completamente interditada desde a madrugada de ontem. Na tentativa de solucionar o problema, Vicente Lopes apresentou nesta quarta-feira indicativo ao governo do estado por meio da Secretaria de Infraestrutura para recuperar a estrada. E o deputado adjunto Afonso também apresentou requerimento ao Executivo para a instalação de um polo avançado da UEA no município de Pauini, na calha do Rio Purus. Pauini está entre os municípios mais distantes da capital do Amazonas. São 923 quilômetros em linha reta até Manaus. Pela proximidade maior da capital do Acre, muitos estudantes, ao concluírem o nível médio de ensino, se deslocam até o Rio Branco na tentativa de dar continuidade em sua vida escolar. O deputado adjunto Afonso, natural daquela localidade, visitou a cidade natal e reuniu com os jovens e com a Pastoral da Juventude, que pleiteiam a instalação de uma unidade da UEA no município. É interessante essa presença porque faz com que os jovens, ao terminar o ensino médio, eles já tenham uma opção de curso, não precise se deslocar ou para a capital do estado, ou até de outro estado. É o caso de Pauini, que é um município próximo a Rio Branco, e que o jovem termina e vai tentar na Universidade Federal do Acre ou em próprias universidades particulares. Em a parte, os deputados Belarmino Lins, Bosco Saraiva e Carlos Alberto solicitaram subscrever o requerimento apresentado por adjunto. Também em a parte, o petista José Ricardo se solidarizou com o pedido, mas questionou a construção da cidade universitária. Tem um projeto da cidade universitária e eu sempre questiono, vão conseguir recursos da onde para construir a cidade universitária? Vão alocar recursos do orçamento da universidade para essa finalidade? Ou não será melhor investir no interior, fortalecer o interior, expandir no interior, modernizar, dar boas condições de trabalho para quem trabalha, para os professores e um apoio para os alunos. Adjunto Afonso afirmou que a cidade universitária é fundamental para a região metropolitana de Manaus, maior concentração populacional do estado. Em relação a Pauini, o deputado considerou que alguns cursos de maior complexidade, como medicina, não fossem prioridade para o momento, mas as carreiras mais demandadas e que estão em sintonia com as potencialidades da cidade. O deputado finalizou esclarecendo que há imóveis que podem ser aproveitados pela universidade, o que pode significar um menor investimento de recursos financeiros para a instalação do polo avançado. Para ele, a UEA, vocacionada para atendimento às demandas do interior, estaria honrando seu papel social. A Comissão de Segurança Pública da Aliança se prepara para uma série de audiências na capital e no interior do estado para ouvir os anseios dos cidadãos. O anúncio foi realizado pelo deputado Cabo Maciel. Para entender a origem dos problemas de segurança pública que afligem os cidadãos na capital e no interior, o deputado Cabo Maciel anunciou a elaboração de um calendário de audiências para o primeiro semestre de 2015. Uma das pautas prioritárias da população, a segurança envolve diversas políticas.
ultrapassando o limite do poder coercitivo das polícias civil e militar. Nós vamos visitar, ainda esse mês de abril, 2 ou 3 municípios, já com audiências públicas programadas já nas câmaras municipais, com a participação do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo Municipal e, principalmente, das associações, sindicatos, a população de uma forma organizada, para que a gente possa ouvir a população desses municípios, o anseio tratado dentro da área de segurança pública. O primeiro grande evento do ano deverá ser na cidade de Tefé, com o tema Segurança Pública e Sistema Prisional. Ministro da Defesa entrega em Manaus navio hidroceanográfico para auxílio em operações ribeirinhas realizadas pela Marinha do Brasil. O deputado Adjunto Afonso participou da cerimônia. O navio foi construído pela Indústria Naval do Ceará e vai atuar na Amazônia Ocidental. A administração do equipamento será da Marinha do Brasil através do comando do 9º Distrito Naval. A aquisição do modal foi feita principalmente para desenvolver os projetos de cartografia da Amazônia, que atualmente é realizado em parceria com o Exército Brasileiro, a Força Aérea Nacional e o Serviço Geológico do Brasil. Pelo menos 50 milhões de reais foram investidos. O novo navio vai ser utilizado no apoio e na execução de operações ribeirinhas, na coleta de dados ambientais e hidroceanográficos e também no apoio a operações relacionadas à segurança da navegação. Mas, de acordo com o ministro da Defesa, o equipamento também será utilizado para fazer o mapeamento dos rios da Amazônia, facilitando assim a navegação na região. Tem como missão fazer toda a cartografia e também pesquisa da bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. O vice-governador do estado, Henrique Oliveira, afirmou que o executivo mantém uma parceria com a Marinha no que diz respeito à utilização do navio. Com o novo equipamento, o sistema de cartografia dos rios da região será feito com maior celeridade. Com esse instrumento que a Marinha hoje traz para o estado do Amazonas, nós teremos condições de fazer a batimetria, de fazer a sinalização de rios, não o Rio Negro, que já é um rio antigo, né, e que já tem os seus canais já definidos, mas o Rio Solimões, o Rio Amazonas são rios mais novos que precisam dessa batimetria porque mudam constantemente. Então isso traz, acima de tudo, o transporte para os nossos caboclos, a chegada de uma mercadoria mais barata, o atendimento à própria saúde, já que a Marinha já também trabalha nesse sentido com os hospitais flutuantes, os hospitais navais. Nós temos momentos em que existe uma seca muito grande, o transporte fluvial começa a ser muito mais arriscado. Então, o ir e vir dessas mercadorias, tanto chegando em Manaus como saindo de Manaus via fluvial, vai se tornar, em breve espaço de tempo, muito mais plausível, muito mais justificável. O deputado Adjunto Afonso do PP também participou da cerimônia de entrega do novo equipamento. Na ocasião, o parlamentar afirmou que o balizamento dos rios da Amazônia vai alavancar a economia local, já que a navegação na região será facilitada. Com esse apoio da Marinha, eu não tenho dúvida de que nós vamos balizar os rios, nós vamos sinalizar esses rios, vamos torná-los navegáveis o ano todo e vamos dar um grande salto para a economia do estado, porque hoje muitos produtos não saem da Zona Franca via fluvial porque o nosso rio não permite. Líder do governo na Assembleia, deputado Davi Almeida, destaca ações do Executivo para as comunidades indígenas do Alto Rio Negro. E mais, após solicitação do deputado Sabá Reis, escola do município de Altazes será reformada. Veja no resumo de notícias. Da tribuna, o deputado Davi Almeida, líder do governo na Assembleia Legislativa, destacou algumas ações do Executivo para as comunidades indígenas do Alto Rio Negro. De acordo com o parlamentar, 1.000 pessoas foram beneficiadas com equipamentos agrícolas e títulos definitivos de terras, a maioria produtores rurais. O deputado anunciou mais entregas de documentos para este ano. A estimativa é que se chegue até 8.000 títulos de terra sendo distribuídos em todo o estado do Amazonas. Então, eu quero destacar esses pontos, essas ações governamentais, bem como a distribuição de implementos agrícolas para as comunidades indígenas do Alto Rio Negro.
Na manhã desta quarta-feira, o deputado Sabarrez, do PR, anunciou que a escola GM3 de Altazes será reformada. Na Assembleia Legislativa, o parlamentar já havia se pronunciado sobre as péssimas condições da estrutura da instituição. Segundo o deputado, depois de uma conversa com o governador José Melo, foi autorizada a reforma. O secretário já tomou providências, a equipe de engenharia da SEDUC já esteve em Altazes e a informação que eu tenho é que após os feriados da semana da Páscoa, as obras começarão e eu quero acompanhar, eu quero estar de perto, porque ainda tenho uma reivindicação a fazer a todos eles. Que as pessoas que trabalharão na obra, dentro do possível, atendendo a necessidade de qualificação da empresa, possam ser contratadas as pessoas que moram e que vivem na cidade de Altazes. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, destacou os 20 anos de funcionamento do Bosque da Ciência no INPA. O parlamentar aproveitou a oportunidade para pedir melhorias na educação ambiental do Estado. Tem que integrar, de fato, SEDUC e Secretaria de Meio Ambiente para a implementação de um grande plano de educação ambiental, definindo com mais abrangência, com mais foco as ações dentro das escolas. E aí a gente precisa trabalhar em duas áreas. Primeiro, preparando os professores para incluírem no exercício da sua disciplina específica a introdução dos conhecimentos sobre meio ambiente. E também promovendo oficinas pedagógicas, muitos eventos ao longo do ano, não só na Semana do Meio Ambiente, sobre as questões ambientais. E, finalmente, a gestão da escola tem que ser vocacionada para o meio ambiente, com coleta seletiva, com hábitos que mostrem para os alunos e que os tragam para participar de uma atitude diferente, uma atitude visando a sustentabilidade. O deputado do PSB, Serafim Correia, pediu na tribuna da Aleã que a bancada amazonense no Senado Federal ajude os senadores do Nordeste na aprovação de projetos pertinentes àquela região do país. Segundo o parlamentar, o objetivo é articular aliados políticos em prol do Amazonas. O líder do PR, deputado Cabo Maciel, anunciou a realização do encontro regional do partido no próximo dia 25, na sede da Assembleia. Na ocasião, filiados republicanos da capital e do interior discutirão os destinos da legenda em relação aos temas em debate nacional. 30 mil famílias terão disponíveis 50 toneladas de peixes durante a Semana Santa. O objetivo é garantir que a população mantenha a tradição durante o feriado religioso. A ação do Executivo Municipal foi analisada como positiva pelo deputado Dermilson Chagas, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca. Na ocasião, o parlamentar cobrou do poder público a criação de um terminal pesqueiro para atender a capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a prioridade da distribuição gratuita dos peixes na Semana Santa são para as famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social CRAS. 50 toneladas do pescado foram disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, 48 para a população mais pobre e 2 toneladas para instituições beneficentes. O objetivo é permitir que a população em situação de vulnerabilidade possa manter a tradição do consumo, aliás, muito saudável, do peixe na Semana Santa. Então a Prefeitura já é uma tradição, ela faz todo um processo, procuramos fazer esse processo de forma muito transparente, correta, para que 30 mil famílias sejam atendidas através dos nossos centros de referência em assistência social. Ainda segundo a Prefeitura, o peixe distribuído foi adquirido pela Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento, SEMPAB, por meio de licitação a preço total de R$ 427.500. O cadastramento das famílias vem sendo realizado desde o dia 29 de março nos CRAs da cidade. A essa altura nós já estamos com o processo de cadastro praticamente completo. É claro que um CRAS funciona mais tempo hoje, se uma família estiver referenciada, são 18 ao longo da cidade. Nós teremos 6 carros frigoríficos, 6 zonas serão atendidas de forma muito organizada. É um esforço da Prefeitura, do prefeito Arthur, que determinou que nós não deixássemos de atender. 18 pontos de distribuição foram montados pela Prefeitura
desde a última terça-feira para beneficiar 30 mil famílias neste feriado. O deputado Dermilson Chagas, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da ALEAN, analisou como positiva a ação. O parlamentar lembrou que se a cidade tivesse um terminal pesqueiro, o projeto seria muito mais eficiente. Se nós tivéssemos um terminal contemplado pela necessidade dos pescadores, embarcadores, armadores, seria muito mais atendida a população, porque teria uma estrutura melhor. Temos que discutir algumas questões para armazenagem do frigorífico, como o frigorífico da Betanha, que está abandonado, que está cedido para uma entidade que não evolui, que não faz nada, que realmente só atrapalha. Então, essas questões vamos colocar para o governador, que se hoje tem 18 pontos, era para ter 60, era para ter 50. O nosso produto maior, fora o distrito, é o peixe, que é o produto que vai alimentar a população. Os principais pontos de distribuição dos peixes são os CRAs da Zona Norte, nos bairros Alfredo Nascimento, Cidade Nova, Terra Nova, Mutirão e Nossa Senhora da Conceição. Na Zona Centro-Sul, o bairro da Cachoeirinha. Na Zona Sul, os bairros Betânia e Crespo. Na Zona Oeste, os bairros Compensa 1 e Compensa 2 e Glória. Na Zona Centro-Oeste, nos bairros do Alvorada, Alvorada 3 e Redenção. Na Zona Oeste, os bairros Jorge Teixeira, São José 3 e 4. A distribuição dos peixes vai até o dia 2 de março. Confira agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Parlamentares da ALEAN analisam pontos da PEC sobre a maioridade penal que passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Secretário de Estado da Fazenda entrega na Assembleia o Balanço Geral do Amazonas referente ao ano de 2014. Deputado José Ricardo apresenta indicação ao TJM para revogar o aumento do número de desembargadores. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e, por conta do feriado de Páscoa, nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira.